E aí galera, eu sou Fabiano Cabelo e hoje eu quero falar de um quadrinho nacional que invoca um tema que é amado por muito nerd por aí, que é o sci-fi. E de quebra, como vocês sempre me pedem, eu vou dar 2 dicas de filmes para vocês entrarem na obra, ok? Então você que está chegando agora, se inscreve se não é inscrito, clica no like e bora falar de quadrinhos. Bom, gente, então, eu quero falar de um quadrinho que realmente eu achei um projeto muito inspirador. A execução dessa narrativa eu achei incrível, que é o Cidade Asfixiada, Visões do Futuro, que é do Renato Medeiros e do Rodrigo Xavier. Gente, que quadrinho bom, sério. Você que curte sci-fi ou você que quer ser apresentado ao tema, você precisa ler esse quadrinho. Esse, eu acho que é um daquele tipo de quadrinho em peso, sabe? Do tema, que você tem que ter na sua prateleira. Mas vamos lá, sobre o que fala o Cidade Asfixiada, tá? A gente está diante de uma terra, né? Que é do ano de 2457. Já fica mais fácil vocês decorarem o númerozinho, que ela foi devastada e é aquele ambiente que as pessoas andam de máscara. Mas o que rola? A história ela é norteada num clima investigativo. Você tá na pele do Daniel, que ele faz parte do DIAC, que é o Departamento de Investigação de Assuntos Complexos. O que são esses assuntos complexos, tá? Eles se encarregam de apreender as mercadorias que são subversivas, que são chamados na HQ de retrô. Ou seja, tudo aquilo que remete a tempos censurados, naquela sociedade onde eles vivem, eles vão apreender. Coisas que remetem, livros, até parece que a gente não conhece nada disso, né? A gente nunca viveu essa realidade. Acho que você já vai se identificar nesse primeiro momento aqui. Mas aí o que rola? A trama ela começa a ficar mais densa quando o Daniel ele é pressionado pelo departamento, né, da superiora dele, e ele tem que achar a fonte de todo esse contrabando aí. E ele recebe uma dica de que um cara que ele já fichou pode saber, né, de um atravessador desse tipo de conteúdo, e ele já parte no encalço desse cara. Então assim, você vê que eu tô te apresentando uma trama que é bem estilo filme, tem essa pegada desses filmes investigativos, um thriller talvez, mas o que é mó bacana que você já começa a assimilar na HQ. Você começa a reparar nas referências que estão em outdoors, que estão em prateleiras. Você começa a andar com o Daniel pela Cidade Baixa, onde você vê as chamadas ruas de troca. Então assim, você já se sente inserido naquele universo e começa a meio que respirar aquele ar poluído das pessoas, sabe? Você vê que a HQ ela é em preto e branco, mas ainda que não fosse, você sente a ausência de cor naquele lugar. Você sente que parece que é uma pegada bem nebulosa. Então assim, eu acho que isso que já dá uma cara bem de sci-fi pra trama, sem te botar elementos que sejam bem caricatos ou que apelem para uma coisa mais tecnológica do que é. E tudo isso você já vai nessa mente do Daniel, porque também a HQ é sobre pessoas, você vê esse comportamento dele sendo explorado e você já fica curioso com o próximo passo da investigação. Então, gente, vamos para os destaques aqui, que eu já mostro a obra um pouco melhor para vocês. Olha só. Trabalho de 2017, 62 páginas, capa cartão, e já vou te falar o seguinte, o roteiro que o Renato Medeiros fez aqui, sério, ele merecia virar filme brasileiro, sabe? A gente tem visto que o cinema nacional tá com cada vez mais qualidade. Eu queria realmente ver isso aqui virando, sei lá, nem que seja uma websérie, alguma coisa assim, porque é muito interessante, sabe? Eu já até tenho falado com o Renato, ele sabe disso, tem que dar continuidade isso aqui, porque eu achei incrível. E assim, os desenhos do Rodrigo, eles têm uma imersão muito grande com o leitor, sabe? Você, conforme vai passando pela narrativa, ele te mostra desde as referências, como eu tinha dito, você sente movimento na cidade, você se sente assistindo uma animação de sci-fi. E assim, apesar de ter ausência de cores, não me incomodou, sabe? Porque às vezes eu acho que se colocasse muita coisa aqui, poderia entrar muito efeito de neon, sei lá, eu acho que não ia combinar muito com a obra. Então assim, o roteiro eu achei bem coeso, as ilustrações do Rodrigo são ótimas, elas te ambientam principalmente as expressões que os personagens estão tendo ali. Então é o que eu te falei, você tem o roteiro como força motriz, mas você se sente principalmente curioso para pegar os pensamentos do Daniel, porque ele é um cara que investiga coisas subversivas, mas ele mesmo tem na casa dele umas coisas retrô. Então, sabe, você tem esse lance de tipo, o cara ele convive com um ambiente de censura e ao mesmo tempo você vê essa dualidade, né, que ele tem que ser o agente da lei, mas uma lei que ele não concorda. Outra coisa que eu já destaco para vocês aqui, que eu sempre falo que a imersão, ela começa normalmente pelo prefácio ou até pela introdução, né? O prefácio aqui você vai encarar realmente como um protesto, tá? É um grito de socorro, digamos assim, que é feito pelo grande Edgar Franco, Saber Pajé. Se você não conhece esse cara, pelo amor de Deus, tem programa no card, acessa, porque vocês precisam conhecer os trabalhos riquíssimos que esse artista faz, tá? Além desse prefácio, eu não vou entrar aqui em muitas nuances, porque
porque eu quero que você, leitor, capte realmente o que ele quer dizer na surpresa. Mas uma coisa que eu posso te falar que eu achei bem legal, que é essa introdução aqui, tá? O Ambrósio Caldeiras aqui, ele já te prepara para esse universo. E aí você fica nessa impressão de que, tipo assim, ele é um personagem da HQ? Ele é um cara convidado pelo Renato? Eu acho bem legal essa pergunta que fica no ar. Ele é um narrador de tudo isso? Então, assim, essas são as coisas que eu já me interessei de cara por esse trabalho. Achei um trabalho muito bonito, um trabalho muito imersivo, e que, assim, eu já sou ligado bem a sci-fi, esse tipo de coisa, cyberpunk. Mas você que não é, eu tenho certeza que você vai começar a se interessar pelo tema. E caso você não comece de cara a se interessar pelo tema, lembra dos 2 filmes que eu tenho que falar? Vem comigo porque eu vou falar agora. Então, gente, o primeiro filme aqui que eu vou falar é de 2018. Da nossa conhecida locadora vermelha, paga nós, isso que eu não vou falar o nome, mas, ó, igual propaganda de Jequiti na sua tela. Anon é um filme bem sci-fi, tá? Só que ele tem uma pegada thriller, tem uma ação bem constante, tá? Que é com Clive Owen, você já conhece ele de Sin City, esses filmes assim, e com Amanda Seyfried. Com certeza você, batendo o olho na atriz, você já vai lembrar de onde você conhece ela, tá? E assim, o que já me chamou a atenção de cara na premissa do filme? Futuro, só que aquele futuro pelo seguinte, imagina que tudo você pode mexer com a força da sua mente e acessando pelos seus olhos. Por exemplo, você tá numa investigação e aí você fala assim, Valnei, você tem acesso já à sua investigação aqui? E aí você olha pra mim, dá uma piscada e imediatamente no meu globo ocular já abre o arquivo, como se você estivesse olhando a tela de um computador. Tudo assim funciona por comandos mentais. As pessoas coexistem, mas a tecnologia tomou esse ponto de evolução. E assim, você não vê naves voando, você não vê, sabe, essas coisas clichês de sci-fi? Não vê isso. Você só vê uma sociedade que, assim como nós vivemos nos aplicativos, que cada vez mais eles aumentam, né, e evoluem, aqui foi até demais. Só que o que esse filme tem de interessante? Além desse lance que eu tô falando, eles investigam crimes e normalmente quando você passa pelas pessoas, passa sempre alguma ficha rápida delas. Só que quando o personagem do Clive tá passando, dá erro quando passa por essa mulher. Logo no começo do filme você já vê isso. E o que acontece? Todo mundo que faz qualquer coisa sempre deixa rastros e sempre tá no login do governo. Então você já deve pensar que a parada aqui é bem rock pesado, sabe? Tipo, você pode ser realmente monitorado a qualquer momento. E ocorre que tem assassinatos que estão rolando ali. E o problema é que eles conseguem ter acesso, né, às últimas imagens que a pessoa viu. Quando essa pessoa vai ver, é sempre ela virando pra alguém e aparece só uma mão que atira na pessoa. E aí o filme já começa com essa investigação bem trincada, onde eles têm que primeiro tentar chegar até alguma pista que leve a essas pessoas que driblam o sistema, né? Ele tem uma linguagem bem assim, futurista, de termos e tal, mas é muito legal. Você que já tem interesse nesses filmes de investigação, eu acho que Anon com certeza é pra você. Bom, gente, a minha outra dica é um clássico. Pra mim é um dos maiores clássicos do gênero, tá? De ficção científica. É um filme que ele é bem filosófico. Ele é um filme que trata do ser humano como um todo, que é o Gattaca, Experiência Genética, tá? Um filme de 98 que já ganhou muito prêmio. Mas muito prêmio, inclusive direção de arte, tá? Se você pesquisar, a trilha sonora desse filme, ela te emociona. Depois que eu começar a te contar um pouquinho sobre ele, você vai com certeza se sentir emotivo com tudo aquilo dali, tá? Gattaca é com Ethan Hawke e a Uma Thurman. Engraçado que depois desse filme que eles começaram a se unir aí. E sabe aquela menina do Stranger Things que trabalha lá na lanchonete com o Steve? Então, ela é filha dos dois. Aí. Mas é esse casal e o Jude Law. E nós convivemos numa sociedade que é o seguinte: quando você nasce, você já é mapeado. Você tem noção de quais as alergias que você terá, você tem noção de problemas respiratórios, você tem noção até de possível idade que você vai morrer. Eles mapeiam a esse ponto. E tem esse complexo que se chama Gattaca, em que só as pessoas geneticamente perfeitas são desse lugar. E o que acontece? O Ethan Hawke, ele é um cara que ele sempre foi muito inteligente, ele tem vontade de visitar a Lua. Nesse período, eles fazem expedições à Lua. E o Gattaca é normalmente isso, né? Um complexo onde você vai estudando e você fica regrado ao ponto de você liderar uma expedição. E é bem aquela pegada de foguete saindo. O que nós vemos de aeroporto, eles vêm de foguete. E o que acontece? Ele é um cara que ele nasceu com um monte de problemas de saúde. Ele não
tinha como entrar naquele lugar, a não ser, como o próprio pai dele dizia na parte do filme, como faxineiro. Conforme você vai vendo o desenrolar da vida do Benjamin, ele se encontra com um cara que o cara ele pode te colocar lá dentro. Ele é responsável por mudanças genéticas, ele pode te ajudar a burlar o sistema, que eles chamam de falsos alpinistas no filme, né? Que tipo, você não é qualificado para aquilo dali e você tá subindo naquela hierarquia. E o que acontece? Ele apresenta o Ethan Hawke, né, o Benjamin, ao Jerome, que é um cara que ele é perfeito se não fosse um acidente que ele teve, que ele fica paraplégico. E como é que o filme já fica interessante aqui? Eles combinam o seguinte, eles vão mudar a identidade. Então o Benjamin vai se chamar Jerome e alterações como desde mexer um pouquinho na altura dele até todos os dias ele tem que fornecer amostra de urina, ele tem que ter amostras de pele. Por exemplo, você mexe no teclado, você tem que deixar resíduos ali, fio de cabelo. Assim, eles dão um jeito de mexer tanto a ponto de, por exemplo, o cara injeta sangue em falsas impressões digitais, que quando você chega no lugar, você tem que botar lá o dedinho, ele tira seu sangue e aparece válido na tela. E todo esse clima assim futurista, maravilhoso, ele já pega você de jeito quando acontece um assassinato dentro daquele complexo. E claro que durante aquela varredura ali, o Benjamin dá a mole e ele deixa um cílio cair. E isso aí vai dar o gancho, né, para toda essa investigação que vai rolar no filme. O filme tem uns plot twists assim e um final que vai te emocionar. Bom, gente, então, hoje o programa é recheado de dicas para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Corram atrás dos filmes e corram atrás principalmente desse trabalho maravilhoso aqui do Renato e do Rodrigo, tá? Pesquisem mais sobre artistas do tema. O Quadrinho Nacional, como eu sempre falo, tem muito a oferecer pra gente. Você que já tá chegando agora aí, esqueceu de clicar no like, já clica, aproveita, vai na playlist, tem muita coisa que com certeza vai agradar você, beleza? Gente, obrigado, vejo vocês no próximo programa. Valeu!